Está certo. Não estava a abrir o canal no sítio certo já outra vez, Elsa. Então, vamos lá ver. Quando entrar eu vi. E já cá estamos. Já sim, senhor. Então, boa tarde a todos. Hoje estamos um bocadinho mais a sul. Viajamos em direção a Faro, certo, Simone? Sim, Faro. Não me surpreendes, é Faro, muito bem. Podias-me dizer, não, estou aqui ao lado em Lolé, mas Não, estou em Faro mesmo. viajámos para Faro para visitar a Simone. Eu já vou pedir também que te apresentes a todos aqueles que nos estão a ouvir agora em direto. Bem-vindos. A quem nos viu depois em diferido, bem-vindos na mesma. Espero que gostem de mais este Linkbits dos networks notáveis e a minha dicção. E a vos pedir também a quem nos vir que por favor faça um comentário, faça um like e que subscreva também o nosso canal. Então, como eu dizia, hoje temos a Simone Ferreira. Eu vou fazendo semanalmente estes webinars, estas entrevistas. Umas vezes são mais surpreendentes para mim, outras vezes são menos surpreendentes. Isto quer dizer o quê? Umas vezes conheço bem, outras vezes conheço muito bem as pessoas e outras vezes conheço bastante pouco. E a Simone, eu estive contigo 2 vezes apenas até agora, se não estou em erro. Sim. Portanto, para mim também vai ser uma descoberta. O tempo que nós passarmos aqui juntos também vai ser uma descoberta e eu gosto imenso de aprender e gosto imenso de descobrir sobre as outras pessoas. Então, Simone, quem és tu? Quem é a Simone Ferreira? Quem é a Simone a nível pessoal? Quem és tu? Boa noite. Antes de mais, agradecer o convite pelo Clube CNN, o Clube Networkers Notáveis. É uma honra estar aqui e sou muito grata por poder fazer parte deste grupo e poder, de alguma forma, contribuir com todos, com o meu conhecimento, a minha experiência de vida e de poder também receber do grupo daquilo que o grupo tem para nos dar individualmente e de forma coletiva. Então, quem é que eu sou? Eu profissionalmente sou psicóloga, mas eu sou muito mais do que isso. Sou uma mulher que tem 2 filhos, tenho um neto. Ela, já? Já, que preza alguns valores, nomeadamente o da família, o da confiança, o da integridade, que fiz um percurso particular em termos profissionais e pessoais. Sou psicóloga há 21 ou 22 anos. Antes disso fui enfermeira. A determinada altura quis mudar de vida profissional, quis passar para um outro lugar. Sou uma mulher que acredita sempre nas melhores possibilidades que a vida tem para nos dar. Acredito, tanto em termos pessoais como em termos profissionais, que nós podemos chegar onde nós quisermos e decidirmos. Sou muito entusiasmada pelos projetos onde estou envolvida e muito entusiasmada por poder contribuir na transformação de outras pessoas rumo àquilo que, de forma genérica, se diz a sua melhor versão. Portanto, eu todos os dias estou atenta a essa questão, tanto comigo como com as pessoas que fazem parte da minha vida, como as pessoas que me procuram em termos profissionais. Portanto, gostas de aprender também de estar constantemente a aprender. Essa atenção é estar constantemente a aprender para ajudar as pessoas. É isso? Sim, porque faz parte da minha lista de valores o conhecimento. Então o conhecimento é algo que eu prezo muito, eu movo-me e movimento muito em cima do conhecimento, é um dos meus valores, portanto sim, estou sempre interessada em aprender e... Se eu te perguntar como é que tu passas o teu tempo livre, ou como é que gostas de passar o teu tempo livre, se calhar uma boa parte é a ler, não é? Uma boa parte é a ler. Eu tenho que me policiar, muitas vezes. Tenho que me policiar para não ler só conteúdos profissionais, para poder ler outro tipo de literatura, porque a minha essência é para aí que me manda. Embora seja algo de bom, eu tenho que me policiar para ler e para ver outras coisas para além
dos meus conteúdos profissionais, mas sim, é ler. Desde sempre. Fui educada numa família onde se prezava muito o hábito da leitura. E tens mais algum gosto além da leitura? Algo Tenho pessoal vários. também mais? Sim, Algo que tenho queiras vários partilhar, claro. gostos. Gosto muito de dançar, gosto muito de dançar danças africanas, ritmos africanos. Gosto muito de viajar, gosto muito de estar com amigos, gosto muito de ir à praia, gosto muito de conhecer novos ambientes e novas pessoas. Gosto muito de estar com a minha família. Tudo isso leva também a gostares de relacionar, a gostares de estar com pessoas. Tudo isso inclui pessoas, não é? Sempre. De todas essas atividades pessoais, há alguma coisa que te deixe especialmente realizado? Alguma coisa que seja uma paixão para ti? Isso é uma pergunta que parece óbvia a resposta, mas não é assim tão óbvia. 20 já não me parece muito óbvio, já me deste aí uma quantidade de coisas diferentes, já não é nada óbvio. Uma paixão, um sonho, foi o que tu me perguntaste? Sim, se alguma destas coisas te apaixona, especialmente, se tens algum sonho, mas a nível pessoal. Sim, todas as coisas que eu referi-me apaixonam. Alguma se Não me diferencia, faz achas? sentido estar num projeto, mesmo que seja no âmbito do lazer e da diversão, em que eu não me sinta, em que eu não nutra paixão pelo mesmo. Portanto, a paixão pelo projeto pessoal, profissional, de lazer, tem que envolver sempre uma grande carga de paixão. Eu tenho que gostar. Entrevistar um psicólogo vai ser sempre um desafio, certamente. Um desafio que eu vou gostar. Isso é um mito, isso é um mito. Não é não, já lidei com alguns, não é um mito. Olha, e a tua experiência CNN, tu já me falaste que gostas das pessoas e de estar com o teu clube e de contribuir. Como é que tem sido a tua experiência na organização e no teu clube? Tu estás muito ligado ao clube mais do que à organização, claro. Sim, sim, sim. A experiência foi uma surpresa. Eu confesso que quando fui convidada, não sabia muito bem para aquilo que ia. É uma coisa que acontece muitas vezes na minha vida e eu não digo que não à partida. Ok, fui convidada para um grupo de networking e fui. E fiquei agradavelmente surpreendida pelo caráter, como é que eu vou dizer? Falta-me o termo agora. Fiquei surpreendida pela forma como fui acolhida, isso para mim é importante, e pela forma como os diferentes intervenientes são colocados, falta-me o termo. Foi agradável, foi muito agradável sentir que não era um ambiente rígido, que era um ambiente bastante descontraído, mas com muita seriedade ao mesmo tempo. Portanto, que havia um compromisso, que havia uma Talvez, missão exato, é isso. E a humanidade que e a equilibra humanidade o resto. estava presente. Okay. Parecia que seria por aí que te ias identificar. Tu tens mais do que um projeto, portanto, a maior parte das pessoas conhece-te como psicóloga clínica, correto? Sim, Mas sim, sim. sei que tu também estás a desenvolver um projeto que não é paralelo, é completamente complementar àquilo que é a psicologia, em que estás a trabalhar com as organizações e estás a trabalhar pessoalmente com o empresário, com o empreendedor, ou seja, complementas as duas coisas. Eu acho que já estou a fazer a pergunta e dar respostas. Já estou aqui já a atrapalhar-me. Queres explicar um bocadinho qual é este teu projeto? Ok, com todo o gosto. Este projeto começou pela constatação ao longo dos anos como psicóloga clínica, que começava por trabalhar aspectos, continuo a trabalhar aspectos relacionados com algum tipo de sintoma, algum tipo de dor, e que as pessoas iam continuando a fazer os trabalhos comigo e que a determinada altura estávamos a falar sobre os talentos e os dons das mesmas. Comecei a ter esse feedback
e começou-me a fazer sentido. Eu tenho uma enorme satisfação, eu costumo às vezes dizer aqui no meu consultório que tenho um radar e consigo olhar para a pessoa e vê-la num outro lugar. Muitas vezes as pessoas não se veem nesse lugar, profissional, relacional, etc. Como eu disse anteriormente, eu vejo sempre um caminho de otimismo e de solução e consigo destacar os dons e os talentos das pessoas que muitas vezes nem elas conseguem olhar para isso. Então, a determinada altura, senti que, eventualmente, uma ferramenta um pouco mais afunilada, um pouco mais metódica, pudesse proporcionar a essas pessoas e a outras este tipo de trabalho, sendo que começa precisamente nesse patamar. As pessoas querem saber como podem alavancar talentos, dons que têm dentro de si e que de alguma forma não se permitem, que têm medo, porque têm uma série de crenças, uma série de fatores. Então eu faço um processo de coaching diferenciado, que em alguns casos vem complementar o processo de psicoterapia, noutros casos as pessoas procuram precisamente com esse objetivo. Questão da empresa, questão de relacionamento, questão de iniciar carreira. Neste momento estou com 2 meninas que se licenciaram em nutrição há 2 meses e estão a trabalhar a identidade delas como nutricionistas, cheias de medo, começarem esta atividade, não é? E o meu trabalho é trabalhar a identidade e dar suporte ecológico em termos emocionais para que a pessoa possa ir para esse lugar onde tem uma nova identidade, seja na área em que está ou seja numa nova área. Portanto, eu faço esse processo de coaching. Se há 10 anos atrás me perguntassem se eu iria fazer isto algum dia, eu iria dizer que não, porque eu sou a psicóloga freudiana, eu tenho um sofá no meu consultório, mesmo um consultório freudiano, mas efetivamente comecei a perceber com a minha prática clínica que era possível trabalhar estas questões e proporcionar um nível de autorrealização enorme às pessoas. Então, hoje uso um método que é ir buscar várias ferramentas da psicologia e condensá-las num tempo definido em que a pessoa trabalha exatamente a sua transformação para um outro lugar. Então, isso Não é sei uma... se respondi. Sim, sim, sim. Isso é uma ferramenta, então, que é tua. Porque é minha. Claro que eu aprendi, fui beber em várias fontes e hoje posso dizer que aplico um método que é meu, segundo aquilo que me faz sentido, sempre com ferramentas da psicologia, em que proporciono precisamente essa transformação, que é um coaching não motivacional, é um coaching de transformação, em que eu trabalho a transformação do eu, da identidade, de modo que a pessoa se sinta confortável no seu novo eu. Um bocadinho em cima também do que foi a minha história. Nas minhas transições de carreira, na minha transição profissional, tu também não sabes, vou-te surpreender, Mas mas ainda lá vou, eu que eu ia fazer essa pergunta. decidi ser empreendedora há 1 ano e meio. Eu era funcionária pública e quando fiz essa transição fiz alguns processos, algumas mentorias, alguns processos pessoais e esta questão da necessidade de haver ecologia entre o que é que a pessoa, o que é valorizado pela pessoa, qual é a sua missão de vida, todas estas questões que são absolutamente essenciais para nós termos um rumo e fazermos de forma sustentável uma transição, uma mudança, o que quer que seja, ficou essa pontinha por fazer até no meu próprio processo. Então, juntando o coaching, eu hoje posso dar às pessoas aquilo que foi o meu caminho, que é, ok, tu podes ir para um outro lugar, mas de forma sustentada, com segurança, com confiança e com apoio, não é? Não é só vamos fazer porque sim. Eu vejo aqui um bocadinho também de mentoria, não é? Sim, claro que sim, claro que sim. É um serviço que eu também presto. Há pessoas que optam por fazer só o processo de coaching, há outras que optam por um processo mais prolongado em termos de tempo, que primeiro visa a transformação e depois trabalhamos absolutamente a questão da mentoria, fazendo education, dando caminhos e um caminho que eu já percorri, porque a mentoria é isso mesmo, é eu poder te levar para um lugar que eu própria já corri, não é? É preciso ter alguma atenção quando falamos em mentorias, porque é mesmo algo que eu já vivi, é algo que eu já senti
e eu não pratico nada que eu não tenha passado pelo processo anteriormente, quer em termos clínicos, quer em termos de coaching. Tu já tiveste este percurso em que vieste da enfermagem, e agora chegaste ao empreendedorismo, a seres empreendedor. Sim, O que sim. é que te motivou a esta mudança? Ou porquê é que te apaixona aquilo que estás a fazer agora? Porquê é que mudaste para algo que te apaixona? Porque nós, se mudamos, é para fazer alguma coisa melhor, é para fazer aquilo que queremos, é aquilo que nos apaixona. Normalmente é assim, não é? Uma enorme convicção de que é possível acreditar nos nossos recursos, ok? Sendo funcionária pública e trabalhando noutros sítios onde eu trabalhava, a questão da segurança estava garantida e eu, a determinada altura, percebi que a segurança não está de todo ligada à questão do vencimento certo ao fim do mês, que a segurança é uma dimensão muito mais profunda do que as pessoas, a maior parte, pensa, e que a segurança vem da fonte, vem de dentro de nós. E quando nós acreditamos que é possível e confiamos, e para isso usamos os nossos recursos e as nossas estratégias, podemos fazer, no caso, eu hoje consigo dizer que faço da minha missão e da minha função a mesma coisa. Portanto, eu tenho o meu negócio fazendo uma coisa que me apaixona intensamente, não é? E o que me fez mudar foi esse trabalho que fiz, foi acreditar e perceber que a segurança não vem do dinheiro, não vem do dinheiro certo. Segurança é algo muito mais profundo. E como entendi isso e fiz esse trabalho pessoal, fez-me sentido arriscar confiando em mim, não é? Confiando na minha fonte, confiando nos meus recursos. Foram 32 anos de funcionária pública, foi mudar um mindset já depois dos 50, mas pronto, foi o meu tempo e abraço com todo o E entusiasmo estás satisfeito com essa alteração, com essa Estou, mudança? estou, muito, Está a muito, resultar, sentes que também te estás a desenvolver e que estás a crescer ao mesmo tempo. sem dúvida, sem dúvida, E sem dúvida. por onde é que tu acreditas que vais levar a tua atividade? O que é que tu pensas fazer de futuro? Eu acredito, em termos orgânicos, as coisas funcionam muito bem. Eu acredito que posso levar esta mensagem para muito mais pessoas, que posso servir muito mais pessoas, muito mais. Que eu já tenho uma bagagem pessoal e profissional em que posso, de facto, ajudar pessoas, não só fazendo processos de coaching, que são serviços de ticket elevado, outro tipo de trabalhos mais superficiais, ok? Mas eu penso que ainda não me dediquei, mas que, nomeadamente, através das redes sociais e etc., mais pessoas poderão conhecer e mais pessoas poderão ir para outros patamares que ainda não foram e eu posso conduzi-las nesse caminho. Estás a pensar então em algo mais massificado, uma comunicação Sim, mais para massas, sim, sim. onde não tenhas que estar no um a um com a pessoa, possas causar Não uma quero mudança de deixar de transformação. estar no um a um, nunca, não quero. Não é? É outro tipo de trabalho, mas penso que posso chegar a muito mais pessoas sem ser no um a um, com um nível de consciência não tão profundo, mas fazendo um caminho de transformação, porque é mesmo isso que eu pretendo, é poder contribuir para que as pessoas possam transformar e possam, com paz e com leveza, olhar para os seus recursos, para os seus talentos e fazer com isso o que melhor conseguirem. E esta transformação que tu falas e que estás a fazê-lo em pessoas de diferentes idades. Ainda agora falaste Sim, que estás a acompanhar duas meninas que terminaram faculdade, correto? Isto acontece em sim, todas as idades. acontece em todas as idades. Eu não sei, porque eu não consigo ver, mas eventualmente estará aqui uma pessoa, porque ela perguntou-me, que com 50 e muitos anos, Mas jovem. sendo professora universitária, tinha um talento que era pintar. E fruto do nosso trabalho, ela hoje já está a fazer exposições de pintura aqui no Algarve e penso que irá continuar por aí. Portanto, não tem a ver com a idade, tem a ver com o assumir, o descobrir e o assumir
os talentos que estão dentro É mais das pessoas. de redescobrir, não é? Porque o talento está connosco. Nós não temos que o descobrir, temos que o redescobrir, temos que o trazer à tona. Não é? O talento já cá estava. Está, mas eventualmente, não é? Nós temos um BI, temos uma história pessoal, temos mais do que isso, temos uma história ancestral também, mas eventualmente não fomos educados no sentido de fazer com os nossos talentos o nosso melhor, não é? Por várias circunstâncias, e está tudo certo. A questão é que todos nós temos talentos e temos pontos fracos, que até esses pontos fracos podem ser transformados a nosso favor. Não é? Eu estou, agora lembrei-me, de repente, estou a fazer um processo de coaching a uma menina de 33 anos, que para além de ter mudado de vida, tem vindo a entender que em termos da sua identidade é perfeccionista. Pronto. E isso, que é muitas vezes conotado, e ela própria olhava para isto como um handicap dela, hoje com o processo que estamos a fazer, ela conseguiu transformar o perfeccionismo a seu favor. Portanto, ela continua a ser rigorosa, mais flexível, mas já não diz é um defeito eu ser perfeccionista, ela já coloca isso a favor É uma da vantagem. nova atividade que ela está a desenvolver neste momento. Muito bom. Uma pergunta que eu apontei aqui para te fazer é: a que distância é que tu consegues fazer isto? Tu há bocadinho falavas no sofá que tens aí, porque és uma freudiana, não levas todas as pessoas para o sofá. Não, eu também levo as pessoas assim como nós estamos aqui, não é? O Zoom é um sofá, uma ferramenta ótima para poder fazer o trabalho, e estou a fazer alguns trabalhos de coaching online com pessoas que eu fisicamente nunca estive, nunca nos conhecemos. Uma delas vive na Alemanha, portanto, e falamos inglês, não tem sido um passa-palavra sobre esta possibilidade de trabalho, mas estou à distância de um clique no Zoom. Portanto, não há distância que impeça este tipo de trabalho. Como é que essa pessoa te descobriu? Já agora, Essa pessoa descobriu-me é porque alemã. é alemã, o namorado dela é português e Ok. o namorado tem um amigo que já fez comigo um processo destes. Então foi assim por via do namorado, do amigo, ela contactou-me. Primeiro fizemos uma sessão zero para ela me conhecer e para eu a conhecer, para também vermos se existe campo para podermos trabalhar, não é? Porque às vezes não existe, de um lado ou do outro. E sim, foi assim que aconteceu. Deixa-me voltar outra vez um bocadinho mais atrás de como tu chegaste à psicologia, como passaste da enfermagem, como passaste de ser funcionária pública para a psicologia e agora para o coaching. Como é que tu te apaixonaste por isto? Pela psicologia. Sim, diz-me lá novamente qual foi a necessidade que tu sentiste para teres que mudar da atividade onde estavas, não tiveste um coach que te acompanhasse ou que te fizesse redescobrir, não é? Como é que tu fizeste essa passagem? É Porque é que tu verdade. sentiste essa necessidade? É verdade. Hoje, olhando retrospectivamente, teria sido muito mais fácil e muito mais leve para mim se eu tivesse tido um coach na minha vida, porque a transição por si, per si, obrigou a emergir uma série de fenómenos, e um deles, hoje lendo com a ferramenta do coaching e da psicologia, foi a questão da minha identidade. E isto acontece, e isto pode ser danoso, pode ser grave, porque a questão da identidade não sendo trabalhada, não é? Eu tinha uma identidade, para os outros eu tinha uma identidade, para mim própria eu tinha uma identidade, e de repente eu mudo. E no mesmo local de trabalho eu passo de uma identidade enfermeira para uma identidade psicóloga. Foi difícil para os meus amigos e colegas enfermeiros, foi difícil para o novo grupo de psicólogos, e a bem da verdade, e quem me conhece pessoalmente sabe que esta história é assim como eu estou a dizer, foi um caminhar sozinha muito difícil durante muitos anos, porque no meio disto a minha identidade ficou ali no limbo, ao ponto de, em termos burocráticos, eu desempenhar funções como psicóloga e assinar a folha de ponto como enfermeira. Portanto, isto era mesmo assim, foi difícil por vários motivos, mas a questão da identidade não foi trabalhada por um coach, de facto, e eu teria evitado uma série de constrangimentos, de dificuldades que tive,
se tivesse tido alguém que me ajudasse e que me dissesse, olha, este é o caminho perante os teus recursos, aquilo que és tu, isto é um caminho mais sustentado para ti, vai por aqui ou por onde é que podes ir, e eu pensar, fui agindo em forma automática, fui reagindo e fui desbravando Levou uma mais selva tempo, sozinha. mas chegaste lá, é isso? Sim, cheguei lá, mas levou muito mais tempo. Mais E tempo. de facto, sozinhos nós chegamos lá, mas acompanhados chegamos mais longe, não é? Eu conheço um bocadinho o trabalho do coach e sei um pouco como é que funciona o coaching, ou se calhar não pouco, se calhar até mais do que muito. Mas pronto. Ahm, Tu ao fazeres essa transformação nas pessoas que te procuram, não tens receio de que elas enveredem por um caminho com que depois não se identificam ou, ah, elas mudam e depois vão enfrentar uma realidade que não conhecem. Isso não é difícil para as pessoas que tu acompanhas? Depois elas não vão enfrentar também ali algumas dificuldades por estarem a trilhar um caminho que não era Certo, o certo. habitual. Não vais ter que fazer depois um duplo papel, que é a Não, pessoa deseja isto, mas não tem as competências ou tem que desenvolver as competências e depois exatamente, traz-lhe dúvidas. exatamente. E isso é uma pergunta bastante interessante, Nelson. Porque não? Não porquê? Porque antes de mais, antes de definirmos um caminho, uma direção, em termos de novos skills, novas aprendizagens, objetivos, nós primeiro delimitamos perfeitamente quem é a pessoa e o que ela consegue. Por isso é que é um trabalho de transformação em termos de identidade. Ou seja, a pessoa Quem é tem que aquela se pessoa que temos identificar, a ali? pessoa tem que se identificar bem. A pessoa identifica-se com o recurso de instrumentos da psicologia, a pessoa tem um feedback de como é que ela é, para mim e para ela, não é? E quando nós definimos objetivos, já é num processo, no último terço do processo. Nós primeiro trabalhamos a pessoa. Qual é a identidade da pessoa? Quais são os valores da pessoa? Qual é a missão da pessoa? A pessoa vai se construindo, vai se alinhando, e quando passamos para a etapa de definir um caminho, a pessoa já está trabalhada, portanto já não vai para um sítio onde não tenha sustentabilidade. Porque é ela que faz o caminho, mas tendo absoluta consciência de quem é que ela é, quais são os seus limites, o que é adequado para si. Quem esteve no webinar na sexta-feira ouviu-me falar em diferentes tipos de personalidade, porque é isso que faz a grande diferença, e o plano que eu traço com as pessoas é absolutamente personalizado, porque a pessoa pode ter um tipo de personalidade 3, mas depois só aquela pessoa é que tem aqueles valores, é que tem aquela missão, é que tem aquelas convicções, aquelas crenças limitantes, e isso é tudo trabalhado antes de definirmos uma estratégia e objetivos. Portanto, a pessoa vai trabalhada para, como eu costumo dizer, trabalha a terra para jogar a semente e depois é que a coisa cresce. E cresce. Já vamos um bocadinho avançados no tempo, mas a conversa está a ser interessantíssima. Aquilo que eu percebi é que primeiro tu vais trabalhar cerca de 3/4 do teu trabalho, é primeiro a pessoa identificar-se antes da mudança. Não é? 1/4 é a Exatamente. mudança, 3/4 é a Exatamente. identificação. Ok. Exatamente. Por isso é um Então, coaching de transformação e não de motivação, que é legítimo e que faz todo o sentido para determinados objetivos. Quando o objetivo é, por exemplo, transitar de carreira, ou convém, eu estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas convém trabalhar a identidade e a transformação para depois a motivação. Faz todo o sentido. este é um processo que ele não tem um tempo igual para todas as pessoas, certamente. Todas as pessoas estão num À nível partida diferente. tem, à É? partida tem. Se for um processo de transformação, de coaching de transformação, eu não costumo definir número de sessões, costumo definir tempo. É um processo de 3 meses. A pessoa compromete-se num processo de 3 meses a trabalhar uma determinada questão sua, e o processo é sempre assim. Primeiro trabalhamos a identidade e depois definimos os objetivos. Vamos à descoberta, mas sempre de forma sustentada, mas à partida são 3 meses. Ok. Esta é uma informação de muito valor. Quem nos ouve, ou eu, eu acharia que estaríamos envolvidos
num processo destes durante muitos meses, anos, até. Não, o que pode Acho que acontecer, é Nelson, interessante é a esclarecer. pessoa terminar um ciclo de transformação, ok? Onde é monitorizado o final do ciclo, e a pessoa mais à frente decidir, eu quero fazer outro ciclo de transformação. A pessoa pode fazer, aliás, nós vamos fazendo vários ciclos de transformação, às vezes de forma inata ao longo da nossa vida, não é? Que é o que acontece na psicoterapia, a pessoa faz um ciclo completo de transformação e vai fazendo ciclos. Aqui é dar nomes e tempos às coisas, mas pode acontecer, portanto não obriga a anos, a pessoa fica com a possibilidade de dizer, agora eu quero trabalhar uma outra questão Então, minha. estes ciclos que tu falas, ou esta transformação que se consegue em 3 meses, ela depois mantém-se com a pessoa não vai querer regredir. Pela tua experiência, as pessoas têm mantido a vontade de continuar a transformação? Claro que há sempre a possibilidade ou de haver desistência ou de abandonar o processo, não estamos aqui a Vão dizer para aquilo que que é mais toda a fácil, gente não é? vai começar na sessão zero e vai terminar Uhum. não, mas hum, a minha experiência diz-me, eu costumo dizer isto, na sexta-feira falei aqui com alguém sobre isso, é uma transformação muito rápida e muito intensa, ok? Que só por si pode causar em algumas pessoas, dependendo do tipo de personalidade, não é? Há pessoas mais predispostas para isto, nós também vamos percebendo logo no início, quando definimos o tipo de personalidade, temos em atenção estas questões, mas acontece de facto em 3 meses e é uma transformação a 700 km hora. Eu pergunto assim, quer ir a 70 ou quer ir a 700? É que isto vai ser a 700. Doutora, vai a 700. E depois no final, já tenho vários feedbacks nesse sentido, foi a 700. As coisas acontecem com uma rapidez e com uma intensidade e sim, como é trabalhada a identidade, como são trabalhados os alicerces da casa, nós não vamos construir a casa pelo telhado, começamos nas sapatas, aquilo fica. Portanto, é um processo sustentado de transformação e aquilo que se adquire já não vai embora. Eu costumo dizer, quando passamos para o outro lado do rio, já não há volta para trás. Portanto, não há volta. O que foi aprendido fica e está a ser aprendido com lógica, Depois com do outro sustentabilidade. lado do rio já estão os crocodilos à espera, já não dá para voltar. Já não dá. Olha, Simone, estamos praticamente em cima da hora, foi muito bom este momento. Acredito que foram 30 minutos mesmo muito, muito bem passados, com muita, muita, muita informação. Gostei imenso. Para as pessoas que nos estão a ouvir, porque isto é um momento de networking, como é que elas te podem ajudar? Como é que me podem contactar? Ajudar, primeiro. Primeiro, como é que te podem Ajudar? ajudar? Como é que me podem ajudar? Ok, referenciando-me como uma coach de transformação, quer com o objetivo empresarial ou individual, ok? Como mentora de psicólogas em início de carreira, porque posso fazer um processo de coaching mais mentoria com colegas da minha área, em que tenho para partilhar com elas tanto a transformação como depois a aquisição de competências, porque há sempre normalmente o medo de falhar e será que tenho os recursos, os instrumentos e etc. Competências. Portanto, podem-me referenciar, obviamente e classicamente, como psicóloga clínica, não é? E como uma coach diferente, com um background da psicologia, que acredita piamente no processo e que tem uma enorme satisfação e uma enorme paixão por aquilo que faz. E agora sim, como é que as pessoas te podem encontrar? Pronto, ainda não tenho as coisas sistematizadas, porque primeiro, mas podem me encontrar através das redes sociais. No Instagram é Simone Ferreira Psicologia Coach. No Facebook ainda é só Simone Ferreira, ainda estou a tratar desses alinhamentos. Mas podem, se quiserem encontrar-me, vão encontrar-me. Eu tenho essa convicção. Eu já tentei e é fácil. Já fiz o Google do costume, não é? E é Ok, fácil de encontrar a Simone. Simone, ok. foi muito bom estar contigo. A todos aqueles que nos estão a ouvir, mais uma vez, peço-vos que subscrevam o nosso canal e façam um gosto. Se tiverem algum comentário, por favor, deixem, que irei com todo o gosto fazê-lo chegar à nossa Simone.
Vemo-nos numa próxima sessão, vemo-nos num próximo Linkbits. Até à próxima a todos. Obrigada, Nelson.